Eu estou vendo aqui no meu celular uma pergunta que foi algo que eu fiquei pensando e será que realmente está acontecendo? Está curioso para saber? Eu já vou fazer a pergunta. De fato, foi uma coisa que fez eu refletir, no mínimo, aí por uma hora. E a questão foi a seguinte, né? Como que você enxerga, Vinícius, né? A evasão dos jovens no quesito de liderança, tá? Por que que não querem mais assumir o papel de liderança? E como eu enxergo, né, a liderança nas grandes instituições, tá? Grandes empresas, mas eu acho que eu vou acoplar até o quesito de uma microempresa. Então vamos lá. Primeiro que o jovem ele muito modela, né? Ele olha hoje muito a vida de outras pessoas do seu ecossistema, do seu ambiente e vivencia o quão positivo é. Então vai exemplo, meu sobrinho que está nesse momento de uma transição, de uma escolha de carreira, de um entendimento. Algumas vezes eu já bati um papo com ele falando: e aí, Lucas, você deseja realmente ser um líder ou ser um especialista? Né? E não tem nada ruim de a pessoa escolher um lado mais técnico, tá? E lembrando, por mais que você hoje escolha uma tecnicidade, muitas vezes você vai ter que vir à frente para se comunicar, para você se relacionar, para você dividir algumas ideias, algumas inovações e, de certa forma, muitas vezes tocando projetos a qual você vai ser um líder. Mas quando a gente fala aqui, eu acredito que as perguntas têm correlação com o papel da gestão. O que eu percebo é o tamanho da carga de trabalho que muitos líderes nesse país estão assumindo. Então, quando o jovem olha para um determinado gestor numa empresa, ou olha para a própria família, né, dentro de casa, o pai e a mãe, que foi um líder ou é um líder, ele verifica e se realmente faz sentido aquilo para a vida dele. Então, quando ele vê as pessoas adoecidas ou preocupadas, tristes constantemente, um pouco, vamos dizer, fora do peso, não fazendo uma atividade, não se cuidando, tendo uma vida corrida, com um olhar específico para o trabalho, ele olha e percebe que não é aquilo que ele deseja. E aí, quando ele se conecta com esta informação, ele realmente percebe, gente, que, o problema é ser líder. Então, não quero assumir nenhum papel de gestão, porque isso vai dar trabalho. Tem outras pessoas. E ele não vê a capacidade que se existe na transformação. Porque o que precisa o jovem perceber é o quanto ele pode ser capaz de mudar vida. E um líder, um especialista pode fazer isso? Com certeza. Mas o líder, né, e aí usando a analogia correta, né, tem o gestor e tem o líder. O líder é aquele que transforma, é aquele que faz as pessoas evoluírem realmente. E o gestor é que administra, tá? Então eu posso ter um perfil de pessoas que somente administra a área de negócio e tem aquele que é líder, que quer transformar, que quer inovar, que quer dar palco para as demais pessoas. E o jovem ele precisa viver esse ambiente. Então, muitas vezes, ele por não ter, e isso daqui também faz um pouco da diferença, porque traz uma conexão constante, mas, na verdade, o ser humano está ficando recluso, introspectivo e vivendo só um mundo digital. E aí, quando ele se depara com a necessidade de estar vindo à frente
em público, colocando algum assunto em pauta, ele vê dificuldade. Então, eu vejo assim, sobre o aspecto da evasão do jovem ter o desejo de ser líder, é esse ponto. Agora, como é que está o líder atual? Eu vejo uma questão de vários líderes não sentar numa cadeira e aprender todos os dias alguma coisa. Que ele pare, eu estou fazendo esse vídeo numa plena sexta-feira, que ele pare um minuto da sua vida para afiar um machado, para ele se desenvolver, para ele fazer apenas uma reflexão. O quanto esta semana eu evoluí profissionalmente e pessoalmente. O que realmente eu fiz de diferença? O que literalmente eu trouxe para o negócio, para a minha vida, que teve resultado, tá? Então, eu estou vendo uma falta de conhecimento muito grande. E como está inundado na operação, apagando incêndio, fazendo atividades totalmente operacionais e não dando tempo suficiente para ouvir pessoas, se relacionar com pessoas, se relacionar com outras empresas, irem em eventos para entender coisas que estão sendo implementadas, escutar um podcast. Gente, um arcabouços de possibilidade. E ele não está fazendo. Ele está vivendo apenas o acordar, ir para a empresa, apagar incêndio, voltar para casa, comer algo e dormir. Cadê a diferença? Tá? Então, líder, você precisa primeiro se autoconhecer. Segundo, ter um autocuidado com a tua pessoa. Valorizar questões particulares, alimentar o desejo de mudar, de fazer algo que curta, empreender, tá? E pode ser algo pequeno, até mesmo para criar uma cultura de outro tipo de responsabilidade e perceber o grau de importância que você tem dentro da sociedade, tá? Então, esse é o ponto dessa pergunta. Espero ter esclarecido aí para a turma que me fez essa pergunta. A gente já volta.